Boa tarde para você que acompanha a transmissão do portal Amazonas 1. Nós estamos ao vivo agora em um restaurante localizado na zona norte da cidade, onde acontece um encontro entre candidatos ao governo do estado com empresários. Os 4 candidatos melhores posicionados na corrida aí para o governo do estado, que disputam então a vaga de governador nessas eleições gerais de 2018. As entidades querem saber o diferencial dos candidatos em propostas para os setores como de alimentação e bares. Você vai acompanhar a nossa transmissão ao vivo, você pode compartilhar a nossa live no Facebook. Estamos agora aqui nesse restaurante localizado na zona norte de Manaus, onde já acontece aqui o evento. Desejo a todos um bom diálogo e agradecendo a presença de todos. Nós estamos mostrando para você, nessa transmissão ao vivo, esse diálogo com candidatos ao governo do Amazonas. A dinâmica do evento será com cada candidato dispondo de 45 minutos, tempo que será dividido em 4 blocos temáticos e, ao final, cada um contará com um período de considerações finais e também mais 15 minutos em coletiva de imprensa. Os temas dos blocos são eficiência do Estado, ambiente de negócios, urbanismo e serviços essenciais e garantia dos direitos. Porque para vocês que não estão vendo, nós temos um cronômetro. Então aqui na frente a gente vai alertando sobre toda aquela regra dos tempos para que a gente não se perca. O senhor vai ver um púlpito. As entidades aí defendem que no quadro atual em que vivemos, detalhar as formas de planejamento para um futuro melhor faz parte de qualquer gerenciamento. É, portanto, conhecer, ouvir e participar melhor das propostas viabilizadas pelos candidatos ao governo do estado do Amazonas é de grande importância, principalmente aos empresários e grupos que fazem parte e grupos que fazem a diferença no estado. Olha, agora está falando o candidato Wilson Lima, candidato a governador pelo PSC. Não tem como você não se envolver num processo como esse. E eu entendi que era hora de eu dar uma contribuição maior pelo estado do Amazonas. Estou colocando meu nome à disposição, porque entendo que o Amazonas tem que iniciar um novo momento na história política. E é redundante eu falar aqui que a gente já está cansado de décadas de atraso. Os que passaram aí pelo governo tiveram suas contribuições, tiveram seus erros, tiveram seus acertos, mas nós precisamos virar a página. Quem passou pelo governo esqueceu de coisas fundamentais, de coisas essenciais, planejar o futuro. E se nós estamos na situação em que estamos, é porque quem estava lá esqueceu de pensar 10, 15, 20, 30 anos à frente. Hoje não há sequer um serviço do governo do estado que funcione de forma eficiente. E nós não podemos dizer que é falta de recurso, porque, diferente de outros estados brasileiros que estão praticamente quebrados, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, com salários de funcionários atrasados, funcionários que ainda não receberam o 13º do ano passado, o Amazonas não tem essa dificuldade, o Amazonas não tem esse problema. O grande problema do estado do Amazonas é a má administração dos recursos públicos. Em 2008, o orçamento do estado era de 6 bilhões de reais. Para esse ano, ele foi orçado em 15,4, depois foi reajustado para 15,8,
e já está empenhado agora, já estão autorizados gastos na ordem de 17 bilhões de reais. Ou seja, o nosso orçamento praticamente triplicou. E o que mudou na vida do cidadão nos últimos 10 anos? Melhorou a saúde? Melhorou a segurança pública? Nos últimos 10 anos, a quantidade de homicídios mais do que dobrou. No ano passado, o IBGE divulgou números indicando que o estado do Amazonas tem a segunda maior população mais pobre do Brasil. E é inadmissível que nós tenhamos que levar um título desse num estado tão rico como o Amazonas, com tantas possibilidades para desenvolvimento, para geração de emprego e renda. O IDEB divulgou recentemente números indicando que o estado do Amazonas está entre os 5 piores em desempenho no ensino médio. Eu quero ser governador para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a vida das pessoas. A minha experiência é em construir consenso, é em ouvir as pessoas e encontrar maneiras de resolver os problemas do cidadão. Quando eu entrei para a política, eu tive a possibilidade de trilhar caminhos fáceis. Me convidaram para ser candidato a vice-governador, me convidaram para ser candidato a deputado federal, a estadual, me convidaram para não participar do processo político. Eu decidi trilhar o caminho correto. Por isso, estou caminhando ao lado de pessoas que representam o novo, que representam a verdadeira mudança. A nossa coligação é feita com o PRTB, que é do defensor Carlos Almeida, que é alguém que tem um trabalho muito significativo pelas causas coletivas, tem uma bandeira muito forte pela moradia. O nosso candidato a Senado da República é o deputado estadual Luiz Castro, que é da Rede Sustentabilidade, que tem um trabalho também muito grande no interior, setor primário, na educação, na saúde. E estou conversando com pessoas que estão seriamente comprometidas com essas mudanças, pessoas que estão dispostas a contribuir. Nós temos a independência para fazer o que tem que ser feito. A nossa aliança foi uma aliança programática, não é aliança de conchavo para entregar lá na frente secretaria para alguém ou para fatiar o governo. Eu estou vindo aqui ouvi-los. Eu quero saber qual a demanda de vocês para que a gente possa desenvolver esse estado conjuntamente. Eu quero aproveitar para falar meu número, né? Que é o 20. Muito bem, começaremos então agora o nosso primeiro bloco, que trata de eficiência do Estado com subtemas reforma federativa, reforma política, reforma previdenciária e contas públicas. E para fazer a primeira pergunta, candidato, convidamos agora ao palco o senhor Ataliba Davi, presidente da Associação Comercial do Amazonas. Bem, eu gostaria de cumprimentar todos os membros da UNEX que estão presentes, a todos os convidados, e o nobre candidato Wilson Lima, que está presente. Bem, eu gostaria de me pronunciar e fazer uma pergunta que eu acho pertinente, Wilson, em relação... Nós temos um sistema tributário demasiadamente complexo, ineficiente, injusto e que propicia sonegação e outras coisas. Então, naturalmente, nesse debate que nós ouvimos muito falar em renúncia fiscal. E nessa renúncia fiscal se falou muito no modelo Zona Franca, né? Toda vez que se fala em renúncia fiscal, se fala no modelo Zona Franca, se põe em xeque o modelo Zona Franca. E eu vi ultimamente, na última gestão desse governo atual, que se queria acabar com a Secretaria de Planejamento. Não se acabou, realmente se reviu e havia necessidade de manter a Secretaria de Planejamento. Nós vimos o desmonte da CODEAMA, do ICOT, da EMATEC, que eram órgãos que pensavam a economia do Estado, que realmente planejavam a economia do Estado nos 3 setores, primário, secundário e terciário. E eu vejo a necessidade, e logicamente, que essa reforma tributária é inexorável, ela vem aí. Ninguém pode dizer que ela não vem. E vem ataque à Zona Franca de Manaus, ao modelo Zona Franca de Manaus. Nós estamos preparados, nós precisamos de um órgão que realmente planeje para poder defender o modelo Zona Franca.
E nós temos praticamente só a Secretaria de Planejamento. Não temos nenhum órgão, nenhum plano de defesa da matriz Zona Franca de Manaus. E a minha preocupação é justamente essa. Nós temos uma universidade estadual de costa para o empreendedorismo, que não é afinada com o empreendedorismo. Nós temos um CBA que busca uma pessoa jurídica, até hoje não tem uma personalidade jurídica, quer dizer, não temos órgãos que pensem a economia do Estado. Eu queria sua percepção sobre isso, doutor Wilson. Muito pertinente, viu, Taliba, a sua colocação. Vamos começar pela questão da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus perdeu nos últimos 5 anos mais de 30 mil empregos. E nós vamos trabalhar para recuperar esses empregos. Só que para isso nós precisamos fortalecer instituições como a SUFRAMA, e a SUFRAMA tem que voltar a ter o peso que ela tinha. Hoje a SUFRAMA ela é montada através de indicações políticas, de pessoas que ocupam cargos estratégicos e de pessoas que não se comunicam, porque às vezes são de partido A ou de partido B. Nós precisamos dar esse peso que a SUFRAMA antes tinha. A SUFRAMA que inclusive foi responsável pelo investimento estratégico para o estado do Amazonas, em outros estados, indutor, né, nesse processo. O senhor falou sobre a Secretaria de Planejamento. É fundamental a Secretaria de Planejamento nesse processo. Nós vamos fortalecer a Secretaria de Planejamento com independência técnica, em parceria com a Secretaria de Fazenda, e trabalhar em 2 linhas fundamentais nesse processo de proteção à Zona Franca de Manaus e na geração de emprego e renda. Primeira linha, trabalhar com técnicos que possam atrair empresas para Manaus, para o estado do Amazonas, e que essas empresas sintam a garantia necessária de que estão no terreno seguro para fazer os investimentos necessários. Segunda linha que nós vamos trabalhar, com técnicos que estejam vigilantes às ações do Ministério da Indústria e do Comércio e do Ministério da Fazenda. Infelizmente, hoje o Estado só tem se movimentado quando o caldo entorna, quando já se tomou a decisão e já se deu a canetada, e aí vem aquele tsunami ameaçando as empresas e a perca de empregos no estado do Amazonas. O senhor falou sobre a questão da reforma tributária. Eu estou muito preocupado com isso, e é uma coisa que pouca gente está levando em consideração, mas na reforma tributária tem o tal do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, onde a tributação é feita não na origem, é feita no destino. Ou seja, um produto que está aqui no estado do Amazonas, nós temos um polo produtor. O produto que vai sair aqui, por exemplo, para São Paulo, o tributo vai ser pago lá em São Paulo. Ou seja, não vai ficar nada para o estado do Amazonas. Essa é uma ameaça grave. E eu estou muito preocupado com essa situação, porque isso é real. É tanto que a gente tem percebido aí os ataques que aconteceram recentemente à Zona Franca de Manaus, ao polo de concentrados, o ataque que aconteceu à Transire, que hoje detém aí mais de 80% do mercado na produção de maquininhas. Com relação ao setor primário, eu não vejo e não há nenhuma economia que se desenvolva efetivamente, nem o Estado, nem o país, sem que antes passe pelo setor primário. A Taliba, nós vamos reformular o sistema CEPRO, aumentar a quantidade de técnicos no IDAM, inclusive já tem concurso aprovado para o final desse ano, e a partir de 2009 nós já vamos começar a chamar esses técnicos, pegar projetos e ideias desenvolvidas já pela Embrapa, para que esses técnicos possam levar para o interior e ajudar no desenvolvimento. Eu tenho andado o Estado e eu tenho ficado muito triste com o que eu tenho visto, o quanto as pessoas estão abandonadas, e de coisas básicas, de coisas essenciais. Eu tive agora recentemente em Irunepé, lá não tem uma máquina de fazer raio-x. Eu encontrei um senhor no aeroporto que estava com um filho de 9 anos, com problema renal. Candidato, a gente vai ter um momento, inclusive, para falar sobre essa questão de saúde. Voltando para essas reformas política, previdenciária, o que a gente poderia falar sobre o controle das despesas públicas, por exemplo? O senhor tem medidas para tomar já no primeiro momento do governo, nos primeiros 100 dias que são tão emblemáticos no governo? Eu quero só concluir aqui o que eu estava dizendo rapidinho, porque essa questão da saúde tem a ver
com a estrutura que se tem que levar para o interior, porque ele vai beneficiar o pequeno produtor. Vamos trabalhar na questão da eletrificação, a regularização fundiária, que é fundamental, internet, e eu vejo a internet não só pelo aspecto econômico, e aí é que eu quero chegar, o aspecto social, que através da internet a gente pode ampliar telemedicina e o ensino à distância. Agora, falando especificamente sobre a questão das despesas, das contas, nós vamos reformular toda a estrutura do Estado, que hoje o Estado gasta e ele gasta mal. Secretaria de Saúde, por exemplo, que administra 2 bilhões de reais. Secretaria de Saúde hoje não é informatizada. Hoje não se sabe quando é que um funcionário vai tirar férias, se ele deixou de tirar férias, quem vai se aposentar, quem deixou de se aposentar. Hoje não se tem controle do que sai dos hospitais. Não se tem controle. É por isso que você chega lá numa central de medicamentos, não tem medicamento, não tem materiais básicos, luva cirúrgica. O que nós vamos fazer é tornar o Estado eficiente e aplicar o dinheiro corretamente onde ele deve ser aplicado. E aí é importante o que eu fiz no início da minha campanha. Eu não tenho amarras com ninguém. O meu compromisso é resolver o problema do cidadão. Então, nós temos a liberdade para governar, nós temos a liberdade para fazer o que tem que ser feito. Muito bem, agora a gente parte para o segundo bloco, que fala do ambiente de negócios envolvendo a simplificação de obrigações, reforma tributária, infraestrutura e logística, crédito e investimento, tecnologia e inovação, estímulo ao empreendedorismo e o tratamento diferenciado aos pequenos. E nós convidamos para fazer a segunda pergunta o senhor Rodrigo Zamperlini, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, dentro do que havia sido proposto das perguntas. Boa tarde a todos os amigos aqui que compõem as nossas associações, a ACA, a Abrazel, pessoa da minha presidente, a Zena, cumprimento todos os outros membros das demais associações, os nossos colegas associados, né, que são também fundamentais aqui para que isso desenvolva bem, para que a gente possa dar essa oportunidade não só de ouvir o candidato, mas de colocar nossos anseios. E ao candidato Wilson Lima, né, como a Luana bem colocou, parabéns por aceitar aqui o desafio de estar aqui conosco, é uma demonstração, né, de participação democrática. Bom, candidato, na Abrazel a gente representa um segmento com mais de 15 mil CNPJ, segundo um dos últimos levantamentos que nós recebemos da Cefaz. A Abrazel, com muito esforço, com muita luta, com apoio também, tanto dos governos municipais quanto estaduais, já realizou a FIGA, né, por 2 edições, inclusive com todas as dificuldades que nós tivemos ano passado, pela transição que houve no governo do Estado, aquela situação toda, mesmo assim, a Abrazel conseguiu fazer a FIGA acontecer. Só para citar um exemplo, a FIAM, a Feira Internacional da Amazônia, no seu 50º aniversário, não ocorreu. Mas nós mantivemos esse empenho e fizemos a FIGA acontecer. Isso é uma demonstração do nosso empenho, de quanto nós somos aguerridos como empresários e como realizadores. Pelos números de emprego que nós registramos, dentro desses 15 mil CNPJs, não só dentro da Abrazel, mas dentro de todo o segmento de gastronomia. Nós acreditamos que, dentro do setor, nós temos mais empregos do que no polo industrial de Manaus. Nós acreditamos que tem mais de 100 mil empregos. Nós sabemos também do quanto o empenho tecnológico está fazendo com que as vagas sejam suprimidas das linhas de produção do distrito. E os restaurantes são, muitas vezes, a porta de entrada para o mercado de trabalho. Vários de nós aqui, eu tenho certeza, já tiveram a oportunidade de dar o primeiro emprego para muitas pessoas. Pensando nisso, candidato, a gente quer muito ser reconhecido por esse Estado. E quando nós teremos um tratamento diferenciado? A gente quer muito colocar essa indagação de uma maneira geral. Segundo, quando seremos vistos realmente como uma alternativa econômica? A gente poder tirar um pouco essa matriz tão concentrada no nosso distrito. Temos vários motivos também para ter um turismo mais forte. Hoje está subexplorado. Quais medidas efetivas o senhor pretende aplicar para o nosso turismo florescer? E quais ações também o seu governo tomará para fomentar a nossa gastronomia e o turismo do nosso Estado? E aqui eu faço um outro adendo. Nossos vizinhos, nossos amigos e irmãos, né, Pará. Lá nós temos um exemplo muito grande que é o Instituto Paulo Martins, que agora há pouco nós começamos a estar de conversão, estamos dialogando sobre isso. E aqui no Amazonas a gente não tem algo parecido com isso. Nós queremos muito fomentar a gastronomia e fazer, né, a nossa cidade-estado, que é Manaus, se tornar um polo para trazer os nossos colegas do interior para terem formação profissional aqui, certo?
E, além disso, candidato, quais incentivos fiscais esse governo vai implementar ao nosso setor de alimentação? Eu pedi aqui uma caneta porque são muitas perguntas ao mesmo tempo que é para eu poder anotar aqui. Tá bom. Eu posso lembrando também, candidato, fica à vontade. Tá bom. Uma das perguntas que você me fez foi em que momento é que vocês vão ter o devido reconhecimento pelo governo do Estado, dada a importância que vocês têm para a economia. A minha vinda aqui já é uma demonstração do reconhecimento a esse setor. E eu vou a qualquer lugar que me chamarem para conversar com pessoas que estejam dispostas a discutir propostas para a gente resolver problemas no estado do Amazonas. E vocês são uma categoria fundamental na geração de emprego e renda, né? E também, naturalmente, é um setor que enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, mas é um setor que tem se mantido muito firme, né? Porque, apesar, perde 5 aqui, surgem 5 novos aqui. Surgem 5 novos. Então é um setor que se reinventa e é um negócio que não tem como não tem como ameaçar uma atividade como essa. Amanhã pode acabar ou depois pode acabar por causa do avanço da tecnologia. As pessoas têm necessidade de se alimentar, têm necessidade de se divertir e é importantíssimo o setor de bares, restaurantes e afins. Você perguntou sobre a questão da FIGA. A FIGA, que é um evento que acontece pela Abrazel, já teve recurso da AFIAN, não é isso? E eu estive analisando sobre a situação da FIGA, e nós vamos colocar no nosso plano de governo para que esteja previsto um apoio, uma parceria com a Abrazel, para que a gente possa apoiar sim a FIGA, através da Amazonas Tour, dentro das diretrizes que nós estabelecemos dessas linhas para o desenvolvimento do turismo, né? Do turismo, da gastronomia e da cultura. Nós vamos apoiar o FIGA. O senhor falou sobre a questão tributária. Hoje, o que é tributado de ICMS sobre bares e restaurantes é de 3,5%, né? É algo em torno de 3,5%. É possível a gente rever esse percentual e é possível, inclusive, a gente reduzir, claro, com contrapartida dos bares e restaurantes, para que também possam nos ajudar na geração de emprego e renda. Diminuir a alíquota com o compromisso de que esse segmento possa também empregar ou aderir ao programa Jovem Aprendiz, colocar no mercado de trabalho pessoas acima de 45 anos de idade, mulheres chefes de família, que essa é uma realidade muito grande no estado do Amazonas, aumenta consideravelmente. E no momento em que eu estou empregando alguém, no momento que eu estou gerando emprego e renda, eu estou dando oportunidade, ou eu estou ajudando a combater a questão da violência, porque já está mais do que provado que quanto mais emprego você perde, mais aumenta a violência, né? Mais gente desocupada. Essa redução tributária, o senhor já estudou com a sua equipe essa viabilidade ou apenas ainda está no campo das possibilidades? A gente precisa saber qual o impacto disso daí na arrecadação, mas eu quero chegar a 1%. 1% da tributação para aquelas empresas que aderirem a esses programas. E claro, de acordo com o tamanho de cada empresa, da quantidade de funcionários, né, que aderirem ao programa. Jovem Aprendiz, se contratarem e colocarem no mercado de trabalho gente acima de 45 anos de idade, que está fora do mercado, e mulheres chefes de família. A nossa ideia é chegar a 1%. Isso seria especificamente para o setor do turismo, da alimentação? Bares, restaurantes e afins. Bares, restaurantes e afins. E nós vamos, junto àquela massa que trabalha na informalidade, incentivar e criar políticas para que essas pessoas que trabalham na informalidade também abram a sua empresa e manter vigilante esse acompanhamento fiscal das atividades do segmento, para que nós tenhamos uma atividade equilibrada, né? Para que o empresário esteja empreendendo, que ele possa continuar gerando emprego e renda e contribuir de forma também para o Estado. O que nós vamos fazer com relação ao informal? Incentivar, fazer campanhas junto à Cefaz e à Cetrag. A Cetrag tem um programa específico que facilita a abertura da empresa através da medicina.
Antes você demorava 6 meses para abrir a sua empresa. Pela Rede Sim, você pode fazer isso daí em um mês, né? Facilita muito, porque a área que é a ligação entre os órgãos que você deve procurar no momento de abrir a sua empresa. Muito bem, passamos agora então ao terceiro bloco, que trata de urbanismo e serviços essenciais, englobando a cidade da escala humana, a saúde, englobando também a educação, a segurança. E para fazer o questionamento desse terceiro bloco, nós convidamos Jonas Neves, que é secretário executivo do Sindicato das Indústrias de Panificação, lembrando que a pergunta também conta do tempo de resposta já do nosso candidato. Por favor, Jonas. Boa tarde a todos. Boa tarde ao candidato. Boa tarde. Meu nome é Jonas Neves, eu estou representando o Sindicato da Indústria de Panificação. No estado do Amazonas, o setor é composto em torno de 2.000 panificadores. É um setor que também emprega bastante mão de obra e nós também estamos aqui para participar. Candidato, a nossa pergunta é sobre o urbanismo e serviços essenciais. As cidades brasileiras enfrentam problemas na entrega de serviços à população, que são cada vez mais agravados pela periferização, isto é, pelo contínuo espalhamento da ocupação urbana. O adensamento permite uma economia de escala, compartilhando-se com o maior número de habitantes por área de infraestrutura e de iluminação, água, luz, esgoto, transporte, educação e saúde, acesso à internet. Quais as ações que poderiam ser adotadas com vista a uma cidade melhor para se viver e empreender? Olha só, Sr. Jonas, nós precisamos trabalhar em coisas básicas do estado do Amazonas. Nosso grande problema hoje são coisas básicas. Nós estabelecemos como prioridade trabalhar saúde, segurança pública, educação e geração de emprego e renda. Tudo isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente seguro para que se possa investir. Por exemplo, em áreas onde há uma alta criminalidade, o comerciante está tendo que fechar as suas portas mais cedo, porque tem medo que o bandido invada ali o seu estabelecimento comercial. Aliás, não é nem preciso você ir em área periférica para você notar que há estabelecimentos comerciais onde o atendimento é feito atrás das grades. Então nós vamos investir para que a nossa segurança seja melhorada, vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar, porque isso daí é fundamental, investir em tecnologia, vamos implantar um sistema de monitoramento inteligente para a leitura de placas de veículos. Esse é um sistema que já funciona em Vitória e lá tem dado um resultado muito significativo, porque lá a quantidade de roubos e furtos caiu pela metade. E lá esse investimento custa R$1,5 milhão por ano. É possível a gente implantar aqui. Há um programa que funciona muito bem no sul, que já tem em 3 ou 2 bairros aqui da cidade de Manaus, que é o Vizinhos Protegidos, onde o morador tem acesso direto ao comandante daquela área. Vamos investir também muito pesado, isso aí é um compromisso muito forte meu, que é a questão da saúde. Vamos informatizar todo o sistema de saúde, todo o sistema da Secretaria de Estado de Saúde, vamos interligar todas as secretarias para que seja eficiente o atendimento na área de saúde. Existe um programa chamado SISREG, que é o Sistema de Regulação e Marcação de Consultas. Isso daí é a maior dor de cabeça de quem precisa do serviço público de saúde. Eu estava conversando com um amigo meu que é médico lá no Hospital Adriano Jorge, e a dona Boba deve conhecer muito bem o tal do SISREG, porque toda hora chegam lá reclamando que está no tal do SISREG. O que acontece? Esse médico amigo meu trabalha com ultrassonografia. Eu fui lá no Adriano Jorge conversar com ele disse assim: Wilson, sabe quantos pacientes tem aí para eu atender hoje? Eu disse assim: doutor, com a dificuldade que a gente tem aqui no Amazonas, a gente vindo do interior, deve ter umas 50 pessoas para você atender. Ele disse assim: não, hoje eu estou recebendo apenas 3 pacientes. E aí você vai lá no SISREG, só tem vaga para daqui a 3, 4 meses. Aí o que acontece? Tem alguém lá que é indicado de um político, de um amigo do governador, aí essa pessoa vai fazendo uma fila paralela ali, que essa pessoa já sabe que tem essas vagas. Se você tem um amigo seu que está lá dentro, tem alguém importante que é amigo seu, você consegue um atendimento na mesma semana.
E é assim, claro, que eles mantêm os votos deles quando são necessários para o processo eleitoral. Isso acontece. Nós vamos acabar com isso. Vamos rever os grandes contratos, tornar o sistema público de saúde mais eficiente, saber onde é que está acontecendo o gasto desnecessário. Na área de educação, nós vamos ampliar as vagas para as escolas de tempo integral. Hoje, em torno de 10% dos alunos do estado do Amazonas estão na escola de tempo integral. E hoje, a escola de tempo integral, a Militar, por exemplo, tem dado um resultado muito significativo. Nós temos avançado nessas unidades. Mas como seria abrir vagas? Seriam construções de novas escolas, reordenamento? Vamos construir novas escolas. É claro que não dá para transformar todo o sistema do estado do Amazonas de tempo integral. Mas, Luana, o aluno que, por exemplo, estuda pela manhã, à tarde ele vai participar de uma atividade de contraturno, vai participar de uma aula de reforço de português, matemática, de um curso de idiomas. Onde? Nós vamos ocupar salas vazias nas comunidades. Por exemplo, igreja. A igreja só funciona à noite. Durante o dia aquele espaço está ocioso. Salas de centros comunitários, salões sociais, e contratar gente da comunidade para ser monitor desses alunos. Assim, nós vamos manter a criança ocupada o dia todo e evitando que ela seja cooptada pela violência. Ainda falando de educação, nós vamos ampliar as possibilidades e as vagas do CETAM e colocar cursos no interior voltado para as demandas daquele interior, para as potencialidades daquele interior. Nós precisamos preparar a nossa mão de obra para a indústria 4.0. Esse negócio do avanço tecnológico é um negócio inevitável, vai avançar, e se a gente não estiver preparado, nós vamos ser engolidos. Eu lembro que eu ainda fiz o curso de datilografia. Quem era instrutor de datilografia hoje teve que passar para o computador. Nós precisamos modernizar. Nós precisamos transformar, e vamos trabalhar para isso, para transformar a UEA num centro de excelência. Infelizmente, hoje muitos dos laboratórios estão abandonados. Cidade universitária. Muito bem, Luana. Cidade universitária. Eu vi a maquete, muito bonita, viu? Muito bonita a maquete. Muito já foi gasto nela, inclusive. Muito investimento. Gente foi desapropriada, teve que deixar a sua casa lá. Populações tiveram que sair, que serem desapropriadas daquelas áreas. Nem todo mundo recebeu o que deveria ter recebido. Houve muita especulação imobiliária. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente ganhou dinheiro. Teve professor, por exemplo, que comprou casa lá do outro lado. A pessoa vai ter aqui a cidade universitária, então eu vou comprar aqui meu apartamento, fica do lado da universidade. Ele não está dizendo que tem, não. Ele está dizendo que essa era a ideia, não é isso? O que acontece? A comunidade acadêmica não foi consultada. Foi ocupado? O principal interessado não foi consultado. Foi para fazer e nunca foi feito. Lá, onde foram investidos bilhões, ela está abandonada. E quando a gente for reclamar, termina de ouvir, agora a gente está no bolo. Eu estou conversando com a comunidade acadêmica para saber o que é prioridade e para saber o que a gente vai fazer da cidade universitária. Imagina quantos milhões a gente não tem que gastar para recuperar a cidade universitária. Há um monte de obras da Universidade Estadual do Amazonas que ficaram pelo caminho no interior, que são importantíssimos também, porque quem está lá no interior precisa sair do isolamento e precisa ter acesso à educação. Então nós vamos discutir com a comunidade acadêmica para saber o que é prioridade. Muito bem, chegamos agora ao nosso quarto bloco de perguntas, que inclui a garantia dos direitos, justiça, livre iniciativa, concorrência e meio ambiente. E para fazer essa pergunta, convidamos então Zeina Russo, presidente da Abrazel Amazonas. Boa tarde. Obrigada mais uma vez. A pergunta seria o seguinte: o Simples Nacional é reconhecidamente o maior avanço em favor da redução da complexidade de empreender para as pequenas empresas. No entanto, esse regime vem sendo deturpado pela aplicação indiscriminada dos mecanismos da substituição tributária pelos Estados, além de possivelmente inconstitucional. Sua aplicação dentro do Simples caracteriza a duplicidade tributária,
aumenta muito a complexidade da apuração e prejudica fortemente o fluxo de caixa. Qual é a sua avaliação da substituição tributária e qual a proposta para acabar com as deputações dela decorrentes? Olha só, dona Zena, eu faço parte do PSC, que é o Partido Social Cristão, e o que a gente defende é que a interferência do Estado ela tem que ser a mínima possível na atividade econômica, porque quem produz renda, quem gera renda, não é o Estado. Quem produz é o empresário. Quem produz são pessoas como vocês aqui, dos setores e os segmentos de bares, restaurantes e afins. Eu estou estudando uma equipe técnica, maneiras de desburocratizar e facilitar a vida do cidadão, a vida de quem quer empreender, o que é muito complicado, o que é muito difícil. E pode ter certeza que qualquer decisão que eu tomar nesse sentido, eu vou consultar vocês, vou consultar os empresários, eu não tenho por que não fazer isso. Nós estamos em estudo para ver de que forma é que a gente mitiga situações como essa, viu? E eu quero voltar a falar sobre a questão tributária, questão tributária nacional, que é uma questão muito preocupante, porque representa também uma ameaça à Zona Franca de Manaus, que é a questão do IVA, que é a questão do imposto sobre valor agregado, que nós estamos acompanhando muito de perto, que é mais um ataque à Zona Franca de Manaus. O Estado ele tem um papel fundamental de não atrapalhar os investimentos, de não atrapalhar o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor tem uma função muito significativa na geração de emprego e renda. À medida que nós vamos perdendo empregos, a gente vai aumentando a dificuldade que a gente tem de combater, por exemplo, a violência no estado do Amazonas. Se quiser fazer alguma outra pergunta relacionada com o tema. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão do meio ambiente também, que é um tema extremamente significativo para a nossa Amazônia, que é um atrativo turístico que nós temos na região, mas ainda subutilizado, e que poderia também trazer benefícios para o setor ligado à refeição. Eu queria saber se o senhor tem alguma proposta específica para que a gente melhore, por exemplo, os nossos números, apesar de estarmos na Amazônia. Infelizmente, nós moramos numa cidade que a quantidade de árvores por habitante, por metro quadrado, ela é infinitamente menor do que outras cidades que existem, que não estão no bioma Amazônia. Existe algo pensado para essa mudança de cultura, para esse incentivo ao cuidado com a nossa Amazônia verdadeiramente? A gente corre um risco muito grande de a gente mesmo matar a nossa própria Amazônia. Nós vamos fortalecer o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, de Meio Ambiente, para desenvolver políticas para que a gente possa efetivamente fazer funcionar a política de destinação correta de resíduos sólidos. Porque no momento em que o lixo ele é mal acondicionado, colocado num local inapropriado, aquele chorume que causa atinge o lençol freático e isso acaba contaminando os nossos lençóis. Um grande exemplo de poluição ao meio ambiente que nós temos aqui é o que acontece nos nossos igarapés. Esse é um crime que precisa ser combatido. A gente nossos aterros sanitários que ainda existem? Sim. E aí eu falo sobre a questão da política de resíduos sólidos. Fazer parcerias com as prefeituras do interior para que efetivamente isso seja cumprido, para que efetivamente isso aconteça. E o Estado tem um papel fundamental de dar apoio para que essas prefeituras possam fazer isso. Trabalhar na questão da conscientização, e isso é fundamental. É fundamental. A tecnologia, muitas vezes, e a própria fiscalização. Existe algo pensado em dar maior eficácia nesses sistemas também? O maior problema que eu vejo, Luana, é a falta de comprometimento. Porque quando você fortalece instituições como, por exemplo, um conselho, quando você dá poderes para o conselho, você dá as condições para que isso efetivamente funcione, a coisa começa a acontecer. Veja o que acontece nos nossos igarapés. Se o cidadão que está lá no igarapé, ele não tem uma orientação de onde jogar o lixo dele, ele não tem um local adequado para jogar o lixo dele, ele vai automaticamente jogar o lixo no igarapé. E não tem como simplesmente chegar aqui e condenar o cara que está lá no igarapé, porque infelizmente essa é a nossa cultura, questão cultural, e nós precisamos mudar essa nossa cultura sob pena de poluir o nosso meio ambiente, matar nossas nascentes
como nós estamos no setor ligado à alimentação, existem muitos bares e restaurantes que foram sendo construídos, né, às nossas margens das orlas, e flutuantes mesmo, e a fiscalização ainda deixa a desejar em muitos desses pontos. Existe algo focado para dar essa qualidade de quem empreende no flutuante, por exemplo, ter a fiscalização, seguir aquela fiscalização, mas contar com um ambiente efetivamente limpo e bem tratado? Nós vamos trabalhar fortemente para dar condições para que essa pessoa faça isso, né? E manter um controle sobre essas atividades. E você tem muita razão quando você fala, por exemplo, da questão dos flutuantes, onde lixo é jogado lá, resto de comida é jogado no rio, e aí às vezes o que acontece? Tem um banheiro bem ali atrás e tem um espaço, uma área ali que o pessoal está tomando banho. Então imagina o risco que isso daí é para a saúde de alguém. Então nós vamos dar as condições necessárias, orientação e manter um controle sobre isso daí para que esse tipo de coisa não continue acontecendo. Muito bem. A gente aproveita para ampliar também o seu momento, já que nós temos 1 minuto, ainda nós temos um cronômetro aqui contando tudo. E a gente tem então 9 minutos para suas considerações finais. Bom, eu tenho 9 minutos. Então, bom, muito obrigado, viu, Abrazel, pela oportunidade de me dar. Eu quero sentar mais vezes com vocês para que eu possa ouvir sugestões de vocês, para que a gente possa ir reavaliando as ações do governo do Estado no que diz respeito a bares, restaurantes e afins, que é uma atividade fundamental, uma atividade que gera emprego e renda. Olha, para você que acompanha a transmissão ao vivo do site Amazonas 1, o candidato a governador do Amazonas, Wilson Lima, pelo PSC, foi o primeiro a apresentar as suas propostas diante dos questionamentos aqui dos empresários e também da mediadora do evento, a jornalista Luana Borba. Nós estamos aqui em um restaurante na zona norte da capital amazonense, onde acontece esse diálogo entre empresários e candidatos ao cargo de governador. O evento aí convidou os 4 concorrentes melhor posicionados em pesquisas eleitorais para este pleito de 2018. É o diálogo com candidatos ao governo do Estado, com a presença aqui de diversos empresários. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas também apoia esse evento. E os temas aqui dos blocos são eficiência do Estado, ambiente de negócios, urbanismo e serviços essenciais e garantia dos direitos. E aí, para os empresários, é de grande importância e grupos que fazem a diferença no Estado discutir aí no atual quadro em que vivemos, né, detalhar as formas de planejamento para um futuro melhor. Faz parte de qualquer gerenciamento. Não só no ramo de alimentação, fora do lar, né, como eles chamam, e sim no grande comércio com empresários, onde faz circular o nosso dinheiro, massageando o desenvolvimento e crescimento, analisa a Zeina Russo, presidente da Abrazel no Amazonas. Ela diz então que, portanto, conhecer, ouvir e participar melhor das propostas viabilizadas pelos candidatos ao governo do Estado do Amazonas é de grande importância. Assim como no Amazonas, a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços
está promovendo esse tipo de evento no período eleitoral em diversos estados brasileiros. Isso é fundamental para nós. Nós temos um polo gás químico. Hoje, nós produzimos 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Só usamos 4. E o gás é 40% mais barato que ele. Os empresários aqui que estão presentes querem saber o diferencial das propostas dos candidatos ao governo do estado para o fortalecimento econômico local. Eu visitei agora empresas do Distrito Industrial, um grupo empresarial, e nos próximos 4 meses esse grupo vai ganhar independência energética. Não vai precisar mais de energia da Eletrobras, nós vamos energia. Essa empresa está desenvolvendo biodiesel a partir de resto de... São empresários aí convidados entre as principais lideranças e empresários do setor de comércio e serviços do Amazonas, que participam desse diálogo com os candidatos ao governo do estado, com os 4 concorrentes melhor posicionados em pesquisas eleitorais aí para este pleito de 2018. Você pode compartilhar a transmissão ao vivo do Amazonas 1 no Facebook. Você também pode curtir a nossa página. E a gente acaba ficando com pouca coisa ou quase nada. Nós temos uma biodiversidade muito grande, um potencial enorme, em algumas áreas ainda bem misturadas. Há algum tempo falava-se muito, ou era popular, que a laranja, quando você precisava de vitamina C, ia procurar uma laranja, depois foi a acerola. E hoje descobre-se que o campo, que é nosso, que é da região, tem a maior concentração de vitamina C. As mulheres aí devem saber quantos produtos tem de beleza com vitamina C. Quem já foi em Miami, quem já foi lá na MAC ou em alguma outra loja dessa, creme para rejuvenescer, vitamina C. Por que a gente desenvolve isso aqui na Amazônia? Nós precisamos transformar o nosso estado num produtor de proteína animal, num produtor de alimentos. Eu tive para Rio Manso, onde a produção do abacaxi, ali no Remanso, no Engenho, lá há a terceira maior produção de abacaxi do país. E nós temos o abacaxi mais doce do mundo. Lá, o produtor atingiu a excelência na produção. Esse ano, eles vão produzir mais de 70 milhões de unidades. O grande problema deles é mercado. Tem alguma coisa errada, né? O mundo hoje tem necessidade de alimento, e o alimento aqui na Amazônia está se estragando. Eu conversei com um produtor de goiaba. Eu conversei, e ele também, faz compra de Itaperebá. Ele disse assim: Wilson, para mim é mais negócio deixar a fruta estragando lá no pé do que eu contratar um serviço ou contratar um caminhão para sair daqui com essa produção. Passa por infraestrutura também, né? Sim, sim. E aí o que acontece? O atravessador vai lá e pega essa produção em termos de consideração. Ele vai vender para a capital. Se ele vender, o produtor recebe. Se ele não vender, ele devolve a fruta para ele. Nós vamos criar políticas públicas para fazer com que esse produto saia para o Brasil, saia para outros estados, saia para o mundo. Nós vamos trabalhar fortemente a questão da recuperação de ramais, recuperação de subramais, de vicinais, para garantir o escoamento da produção. Reformular o sistema CEPRO para dar assistência técnica ao pequeno produtor. Vamos trabalhar muito fortemente para facilitar linhas de crédito e um problema que é gravíssimo no estado do Amazonas, não é só no interior, que é a questão da revitalização fundiária. Nós estamos no maior estado da federação e mais de 80% da população do estado não pode dizer assim: olha, esse terreno é meu, e essas pessoas não têm um título definitivo. Para isso eu conto muito com a ajuda do meu candidato a vice-governador,
muito significativo nessa área. Estou contando também com a ajuda do meu candidato a senador, que é o Luiz Castro, com o número 180, que é um homem vivenciado, experimentado na política, e um exemplo para mim, de que é possível ser político e ser decente. Estou também pedindo aqui a ajuda de vocês, o desafio que a gente está enfrentando, é um desafio para mudar o Amazonas, para renovar o Amazonas. Eu estou pedindo que vocês voltem em frente. Tá bom? Obrigado. Olha, a gente vai falar aqui com o candidato a governador do Amazonas, Wilson Lima. Boa tarde mais uma vez, candidato. A gente não tem como fugir do assunto. O senhor veio aqui, foi questionado aí pelos empresários, defendeu as suas propostas, né? Mas o senhor não acha que sofre nessa campanha e que inclusive passa aí a perder votos por conta dessa denúncia do caso Sara, que foi aí repercutido pela coluna Radar da revista Veja? Pois é, o que acontece? Esse é um roteiro já ensaiado da velha política. A pesquisa que foi divulgada ontem não indica que a gente perdeu o voto, indica que a gente ganhou, porque o cidadão está cada vez mais atento a tudo que está acontecendo. Nós crescemos a cada dia, a cada momento em que eles nos atacam, nós vamos crescendo. O cidadão quer um outro momento, quer uma outra forma de fazer política, e é assim que nós vamos agir. À medida em que eles nos atacam, a gente trabalha, a gente aumenta a nossa hora trabalhada, e isso, meu amigo, nada mais é do que desespero de quem vai perder, de quem não quer deixar o poder, de quem quer que as forças do atraso continuem aí e que o povo continue sofrendo. Existem alguns órgãos de proteção de defesa contra a criança que inclusive estão falando de dar toda a segurança para a Sara. Nessa situação, existe alguma retaliação ou alguma coisa? O senhor vai entrar com algum processo judicial, alguma coisa desse tipo? O senhor pode explicar isso para a gente? Olha só, esse é um caso de polícia, esse é um caso de justiça, o nosso jurídico já está resolvendo isso. Eu estou muito preocupado com a quantidade de desempregos no estado do Amazonas. Mais de 250 mil pessoas estão desempregadas no estado do Amazonas. A violência aumentou muito nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, a quantidade de homicídios mais do que dobrou. No ano passado, o IBGE divulgou dados que indicam que o estado do Amazonas é o segundo maior em quantidade de pessoas vivendo na pobreza. O IDEB divulgou dados mostrando que a gente está entre os 5 que tiveram pior desempenho no ensino médio. É com isso que eu estou preocupado. Enquanto eles gastam energia em me atacar, eles deveriam gastar energias em se preocupar como resolver os problemas do estado do Amazonas. Você atribui a alguém esse tipo de ataque? Eu não sou vindo no meio político. Por que situações como essa surgem agora no processo eleitoral? Eu nunca fui candidato, nunca ocupei nenhum cargo eletivo. Hoje não há um político sequer para dizer assim, olha, o Wilson está na política porque eu coloquei ele lá e ele vai rezar na minha cartilha. E esse é o grande problema deles, esse é o grande medo. Se eu estou aqui, é o povo que está me colocando aqui. Se todos os dias eu aumento na pesquisa, se hoje eu lidero a intenção de voto na capital, dobrando já o segundo colocado, é porque o cidadão quer mudança, o cidadão quer um novo, o cidadão quer iniciar uma nova história no estado do Amazonas. E eu estou aqui para isso. Mas o senhor atribui a alguém esse tipo de ataque? A algum candidato específico? Da velha política. É gente que não quer o novo, não aceita a mudança. Essas pessoas que estão atacando. Você tem dúvida que está surgindo de alguém isso daí? Isso daí alguém está patrocinando, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. E o cidadão que está em casa sabe disso. Ele tem consciência. É tanto que todas as vezes que me atacam, eu cresço na pesquisa. O cidadão já sabe que isso daí é um enredo já da antiga política. Agora o senhor está sendo vítima de calúnia, injúria e difamação porque é o que os seus advogados estão alegando. Bom, esse é um caso de polícia, é um caso da justiça e o nosso jurídico já está tomando conta disso. É uma queixa-crime que vocês vão entrar?
o nosso jurídico está tomando de conta dessa situação. Esse é um caso de polícia, um caso de justiça. Eu falo sobre soluções para os problemas do estado do Amazonas. Ainda bem que não foi para casa. Estamos aqui no evento direcionado ao consumidor do amazonense. Hoje em dia o consumidor amazonense está pagando quase mais de R$5 no preço da gasolina. O que você quer dizer sobre isso? Tem alguma melhoria no seu projeto de governo? Bom, essa é uma política do governo federal e a gente vê que a coisa só aumenta, a coisa continua cada vez mais difícil. No que depender do governo do estado e o que for possível, nós vamos fazer. Mas é claro que para compor esse valor aí, esse preço da gasolina, nós precisamos fazer um estudo para saber até que ponto isso daí impacta na arrecadação do governo do estado. E para isso nós temos técnicos trabalhando em áreas como essa. Candidato, o senhor falou sobre o BR-319. É uma coisa que meio que comum, meio que incrível, porque todo mundo fala de BR-319 quando chega a eleição, mas ninguém resolve BR-319. O senhor tem proposta concreta, alguma garantia de que a BR-319 vai ser concluída? Essa é uma questão federal, é o governo federal que pavimenta a BR-319. O que nós podemos fazer enquanto governador é colocar o peso do cargo para que essa situação seja efetivamente concluída. Eu vou liderar o movimento junto aos governadores do estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, que são estados que também têm interesse na pavimentação da BR-319, para que a gente possa ir junto com a nossa bancada federal e com os senadores, junto ao governo, para que efetivamente essa estrada possa ser pavimentada. E olha que nós não estamos falando de uma estrada que precisa ser aberta, nós estamos falando de uma estrada que já está aberta e que carece de pavimentação. Já há os estudos ambientais indicando que é possível, né, você abrir a BR-319, já há inclusive muitos avanços por parte do Ministério Público, carecendo aí de acordos com o Exército, porque o Exército é que deve fazer o patrulhamento dessa estrada, deve ser uma estrada parque, né, inclusive com limite para a tonelagem de veículos. E eu vejo não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social a pavimentação da BR-319, que vai tirar muita gente do isolamento, pessoas que moram ali ao longo da BR-319. Obrigado, candidato. Você ouviu aí o candidato Wilson Lima, candidato a governador pelo PSC, que questionado sobre a denúncia da suposta fã. Ele diz que é vítima de jogo sujo nessa campanha e que está tomando aí as medidas cabíveis, né, para se defender aí na justiça. E a gente vai ficando por aqui com essa transmissão. Outros candidatos aí devem ainda participar desse evento aqui em um restaurante localizado na zona norte da capital amazonense. Esse diálogo com candidatos ao governo do Amazonas e empresários para discutir as propostas para fortalecer aí a economia local. Eu sou o Thiago Gonçalves, obrigado pela sua audiência.